Shalom Ubraja. Muitas pessoas têm me perguntado quem será o próximo presidente da Colômbia e já deixei claro ao dizer o que Deus me mostrou. Como mostrei em um vídeo que postei, onde disse que tive uma visão, onde vi uma pessoa e essa pessoa. Deus falou comigo e me disse: tem um Bukele para a Colômbia. Não posso te dizer que o presidente será algo assim. Como dizem, se chama Idvan Cepeda, ou como dizem, chama da Espirila, Velardo. Porque Deus não me falou o nome, mas me mostrou uma pessoa e me disse: este será amigo, que eu tenho um Bukele para a Colômbia. Isso foi o que o Senhor me mostrou, que ele tem um Bukele para a nação da Colômbia. Não posso te dizer que vi o nome, porque não vi o nome, só vi a pessoa. Vi a mão que eu apontava e Deus me dizia: ouvi o clamor do povo, ouvi o clamor das pessoas, e eu farei a obra, me disse o Senhor, eu farei a obra. E nesta ocasião, irmão, estamos dando esta mensagem para a Colômbia, para que a Colômbia agora, porque se a Colômbia agora, irmão, jejua e se volta para Jeová. Jeová vai evitar uma trapaça que Deus me mostrou que estão prestes a fazer nesses acordos eleitorais, nesses processos eleitorais da nação da Colômbia. E Deus me mostrou que aqui estão prestes a rimar uma trapaça. Deus me mostrou o presidente que estava conversando com dois partidos e diziam: esse homem não pode chegar ao poder. Isso foi o que o Senhor me mostrou e me disse: vocês têm que orar, têm que clamar a Deus para que Deus faça algo e isso aconteça antes das eleições. Irmãos, foi o que Deus me disse, ouvi o clamor do meu povo. Estou repetindo, irmão, o mesmo que disse e continuo dizendo. Vi um homem e Deus me disse: este homem é o Bukele que vou dar para a nação da Colômbia. E eu vi, ou seja, isso foi uma visão que tive, irmão, a visão que tive. Deus não me deu o nome, mas vi que a pessoa, irmão, como falava, tinha uma semelhança com Bukele e não, irmão. Estou dizendo que isso ou aquilo, não acrescento nem tiro nada do que Deus me mostrou. Por isso, irmão, não dei nome, simplesmente digo o que Deus me mostra. Se Deus tivesse me mostrado o nome, eu diria o nome às pessoas, mas Deus falou comigo: irmão, foi de um Bukele, exatamente como estou te dizendo, isso foi o que vi no mundo espiritual, um Bukele. E é isso que eu falo, e é isso que eu digo, irmão, porque foi isso que me foi revelado. Deus falou para Daba: irmão, um Bukele para a nação da Colômbia, que já tinha ouvido a oração. Mas o povo tem que orar porque eles têm um plano. E esse plano, irmão, é um plano macabro. É um plano macabro para fraudar as eleições da Colômbia. Que essa pessoa não ganhe, que o Senhor quer que ganhe. Para quê, irmão? Para quê? Porque essa pessoa sim vai se encarregar de que Petro seja preso. Então Petro, irmão, vai mover suas ferramentas, vai mover suas caixas, vai mover seus meios para que essa pessoa não avance, porque essa pessoa pode lhe fazer o mal. Essa é a única realidade. Senhores, então nós vamos a Deus para que, se eu estou fazendo a obra na Colômbia e que o povo da Colômbia, irmão, entre em oração. Que o povo da Colômbia ela comece a buscar a Jeová, que o irmão também faça isso, e agora jejuar como deve ser, para que o Senhor faça o que vai fazer nesta nação. Isso foi o que o Senhor me mostrou, meu irmão da Colômbia. A Colômbia deve orar, a Colômbia deve buscar o rosto de Deus. Para quê, irmão? Para que Deus complete o que me mostrou. Para que o Senhor complete o que me falou. Para que o Senhor complete o que me revelou. Então é tempo, irmão, de orar a Deus, de buscar ao Senhor e entender o quê? Que
Deus está prestes, irmão, a trazer uma mudança para esta nação. Então o povo da Colômbia, irmão, tem que orar, tem que ajudar. Repito, mais uma vez, conto a visão que tive, e é que, irmão, eu vi um homem. Deus me dizia: este é o Bukele que tenho para a Colômbia, e vi a mão que apontava para esse homem. E esse homem, irmão, tinha seus traços, se expressava do seu jeito, se expressava como Nayib Bukele. E Deus me dizia: diga a eles que eu vi o povo da Colômbia, e que tem um Bukele para eles, tem um Bukele para eles. Sim, eu dizia, diga à Colômbia que ao jejuarem precisam buscar o rosto de Deus. Porque na visão, irmão, eu vi também o Petro conversando com o partido da mulher, com o partido do outro homem, que não era esse homem. Eles faziam isso, irmão, para boicotar as eleições e impedir que o povo de Deus orasse. Isso é o que vai acontecer, a eleição. De no orar el pueblo de Dios, esto es lo que va a pasar, una sorpresa en las urnas se van a llevar. Nas urnas vai acontecer, porque precisam orar, precisam buscar a confiança em Deus. Que o Senhor esteja agindo na igreja e que o Senhor esteja se glorificando, intervindo. Nessa situação que está acontecendo, irmão, nessa nação, precisam buscar a Jeová, precisam orar ao Senhor para que o Senhor entregue a vitória ao povo. Quando o justo governa, a Bíblia diz que o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Então é o momento, irmão, do povo clamar, do povo orar, para que Deus faça a obra. Que o Senhor, irmão, quebre as correntes. E é daí que vai despertar a nação da Colômbia. Eu tenho que dizer ponto por ponto, irmão, o que Deus fala comigo, o que Deus me diz. Eu não vi o nome da pessoa que era, irmão. Eu não sei o nome dessa pessoa. Porque eu digo que somente, irmão, vi um homem e que Deus me dizia: este é o Bukele que eu tenho para a Colômbia. Por quê? Porque vem uma mudança para esta nação. Vem uma mudança para a nação da Colômbia. Vem uma mudança, irmão, o Senhor me mostrou para a nação da Colômbia. Vejo muitas pessoas que me perguntam, que me dizem, e se chama Abelardo. Esse não, irmão, eu não vi o nome. Só, irmão, eu vi a pessoa. E nem sequer vi o rosto da pessoa, irmão. Só vi a pessoa em pé, normal. Não vi o rosto dela e Deus me falou: esse é o Bukele que eu tenho para a Colômbia. E vi uma mão apontando para essa pessoa. Vi uma mão apontando para essa pessoa. Então, irmão, vocês têm que orar ao Senhor. Vocês têm que buscar a Jeová. E que seja Deus, irmão, quebrando as correntes. Que seja Deus respondendo ao povo da Colômbia. Assim como o Senhor me mostrou. Oramos a Deus, irmão, para que o Senhor ouça a oração do povo da Colômbia. Irmão, e faça como o povo lhe disse. Porque já que o ouviu, já os ouviu, mas agora o povo, irmão, tem que orar e jejuar. Para quê, irmão? Para que tudo dê certo nas urnas. Porque há um plano do inimigo nas urnas da Colômbia. O dia das eleições. Mas o povo tem que orar, irmão, para que seja Deus agindo, quebrando correntes. Que seja o Senhor, irmão, agindo de uma maneira especial. Por quê? Porque se não orarem, irmão, e não jejuarem, vai ficar a pessoa que Deus não quer que fique, irmão. Amém. Se o povo não jejua e não ora, pode ficar o homem ou a mulher. Deus quer que jejuem e orem, para que o Senhor permita, irmão, e envie anjos para proteger essas urnas, que podem decidir, irmão, o destino de uma nação. Oro agora, irmão, e relato minha visão, para que as pessoas orem, para que as pessoas jejuem, para que as pessoas, irmão, busquem a Jeová agora, porque é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a Yahweh, de se renderem ao que o Senhor quer para as nações, ao arrependimento e à humilhação.
a buscar a face de Jeová, a buscar, irmão, a face do Senhor. Se as pessoas, irmão, não orarem, não jejuarem, então esse homem, irmão, chamado Ivan Cepeda, ficará como presidente. Se as pessoas não cumprirem o que Jeová está mandando fazer, não só o povo cristão, mas também, irmão, o povo não convertido tem que buscar a Jeová. Tem que buscar ao Senhor. Tem que buscar ao Senhor. E se humilhar diante de Deus. Se humilhar, buscar a Jeová. Jejuar. Jejuar. Foi isso que vi na visão. Se as pessoas não buscassem a face de Jeová, irmão, porque Deus me mostrou Petro falando. E eu vi, irmão, que se a pessoa não cumprir o que Deus está mandando fazer, eu vi que esse homem, irmão, seria presidente, Ivan Cepeda. Ouça o que estou lhe falando hoje. E vocês vão ver isso no meu canal do YouTube. Vocês vão se lembrar do que digo. Na visão, irmão, Deus não me deu nome. Eu só vi um homem com as feições parecidas com Bukele. Repito mais uma vez. E o Senhor, irmão, está mandando as pessoas buscarem a Jeová. Para que busquem ao Senhor. Que busquem a Deus, se não o buscarem, se não o abraçarem, se não houver sacrifício e oração, irmão, não haverá, irmão, transparência nas urnas. Repito, Deus já ouviu a oração da Colômbia. O Senhor me mostrou em visão, irmão. Depois disso, Deus mandou avisar o povo para jejuar e orar. Porque, irmão, é sério o que eu estou dizendo, mas foi isso que o Senhor me falou. Nas urnas vão tentar trapacear. Quem, irmão? O governo atual da nação da Colômbia, porque não queriam que esse homem chegasse, porque ao chegar, esse homem, Petrus, o irmão, era controlado pela influência desse homem que chegava ao poder. Então, e muitas coisas seriam descobertas, irmão. Então vocês precisam orar. O povo da Colômbia precisa clamar. Vocês precisam buscar a face de Deus. Porque é uma profecia condicionada. Ouvi isso do Senhor, uma profecia condicionada. Uma profecia, irmão, condicionada. Se orarem e jejuarem, irmão, vai se cumprir o que Deus está me dizendo. Senão, então o juízo vai chegar, irmão. Por quê, irmão? Porque o culpado disso muitas vezes é o próprio povo, por não dar ouvidos ao que Jeová diz. Exemplo bíblico, aí está o caso de Jonas. O povo se humilhou, Deus agiu. Agora, quando o povo não se humilha como Sodoma e Gomorra, chove fogo e enxofre. E repito mais uma vez, não posso te dizer que Deus me deu um nome, que será deste, que será de não, 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 não. Foi um homem que eu vi. Eu estou contando a visão que tive. Foi uma visão. E nessa visão, eu vi um homem que agia como Bukele. E Deus me disse, a Colômbia pediu um Bukele. Um Bukele eu vou dar. A Colômbia ouviu o seu clamor. E viu uma mão apontando para ele. O quê? E na outra parte da visão eu vi como, irmão, o atual presidente Gustavo Petro falava. Irmão, como? Com pessoas do partido. E ali estava a representação de um homem e a representação de uma mulher. E ele dizia, com você sim. Depois dizia para o outro, com você sim. Para os dois ele dizia, sim, 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 sim. Sabe para quê, irmão? Ele dizia, esse homem não pode ficar. Aquele parecido com Bukele, irmão, esse homem não pode ficar. Por quê? Estou em perigo, ele dizia. Ele pode me fazer algum mal. Ele pode dificultar as coisas para mim. Era isso que ele estava dizendo, foi isso que vi na visão. E Deus me disse, avise a Colômbia para orar, pois querem armar uma armadilha no dia das votações nas urnas. A Colômbia tem que orar, irmão. Ouçam a mensagem completa. Para que depois, irmão, não tirem do contexto o que vai acontecer. Porque Deus já me revelou o que acontecerá.
para não tirarem do contexto o que vai acontecer. Amém! Eu sei que tem muita gente, irmão, que pode tirar do contexto, mas eu falo o que vi, irmão. Não aumento, nem tiro nada. Eu falo o que Deus me mostrou, o que vi na visão. Não vi nomes, só vi a pessoa. E não vi a pessoa de frente. Vi, irmão, os traços da pessoa. Como falava, como agia, como o Bukele. Parecia o Bukele. Você sabe o que estou te dizendo, irmão? Então, os traços dele eram como os do Bukele. Lembravam os do Bukele. Os gestos dele, o jeito de falar, o jeito do olhar e a silhueta dessa pessoa foi o que eu vi. Parecia o Bukele. Na verdade, eu pensei que era o Bukele que estava ali. Então, irmão, o que Deus está falando é para que as pessoas ouçam a mensagem da Colômbia e comecem a orar, a jejuar, a buscar o rosto do Senhor. Porque Deus está chamando a oração ao povo da Colômbia, às pessoas da Colômbia. Porque, irmão, é isso que vai acontecer aqui. Se o povo não orar, irmão, eu vejo que na mão, escute bem, vai acontecer a maracutaia, irmão, como se diz no meu país, do governo atual, para que permaneça, irmão, este homem como presidente, que se chama Ivan Cepeda, para que essa mulher fique como presidente na Colômbia. Foi isso, irmão, que o Senhor me mostrou, que o povo tem que orar. O povo tem que, irmão, orar. Orar, orar e orar. E a oração é que muda as coisas. A oração é que faz com que Deus envie anjos para proteger, irmão, as eleições. Eleições que fazem com que Deus mande proteger, irmão, a casa quando essas urnas vão ser contadas. E para que Deus, irmão, proteja até mesmo os votos das pessoas. E tudo, irmão, Deus toca os corações. Então que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, curta o vídeo. Que Deus abençoe todos que me assistem. E lembre-se, me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa, no Instagram como Profeta Dione de la Rosa, no TikTok como Profeta Dione de la Rosa, e estarei orando por você. Compartilhe isso com um amigo. Que Deus te abençoe e guarde. Shalom. Ubraha, ubraha.